Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de Command Line Bash Script. Nesse vídeo a gente vai fazer um apanhado sobre o que é o sistema operacional, vamos ver a sua definição. Afinal de contas, se a gente quer aprender a interagir com o sistema operacional, ou mais especificamente aqui o Linux, a gente precisa entender o que é um sistema operacional, o que o torna tão especial e o que o torna tão importante para a gente poder aprender como operá-lo. Então, o sistema operacional nada mais é do que um software muito especial. A gente tem uma série aqui no canal Data Review de engenharia de software, e lá a gente entende o que é um software, o que é um programa, a sua presença massiva, né, cada vez mais presente na nossa vida, e um desses softwares, um desses programas é o sistema operacional. E o que ele faz exatamente? Ele intermedia a utilização de um recurso computacional, ou seja, um recurso computacional físico, aquilo que a gente chama de hardware, e os programas específicos, que são programas que na verdade atendem a uma utilidade de um usuário ou de alguns usuários. Então, basicamente, o sistema operacional ele fica ali no meio entre o computador físico, propriamente dito, e esses programas que estão, na verdade, atendendo a alguma utilidade para o usuário. Recomendo que você assista também a série de engenharia de software, que a gente trata muito sobre isso, né? A engenharia do software, a sua importância. Também sugiro que se inscreva no canal e acompanhe essa outra playlist também. Então, esse software, ele precisa ser muito complexo, porque ele vai gerenciar tanto a demanda dos diversos aplicativos que existem de usuários, porque afinal de contas, você não tem só um aplicativo só, você tem diversos. Nesse momento você está com o navegador aberto e diversas outras aplicações abertas por baixo, e o sistema operacional do aparelho que você está me assistindo, seja ele o Android, seja ele o Windows, o macOS, precisa estar gerenciando os recursos computacionais, né? Ele precisa estar trabalhando ali e atendendo as diversas demandas que estão sendo requisitadas. Então ele precisa orquestrar essas demandas de forma muito consistente, de forma muito segura, para que a utilização seja conveniente, para que a utilização realmente nos dê algum tipo de utilidade. Então, basicamente, a gente consegue definir os sistemas operacionais em sistemas operacionais proprietários e aqueles que são livres, tá? O proprietário significa que o código desse sistema ele é fechado, ou seja, a gente pode utilizá-lo da maneira que a gente quiser, mas a gente não pode modificá-lo. A gente, na verdade, nem tem acesso a esse código. E a gente pode muito menos distribuí-lo, né? A gente não pode modificar e não pode redistribuir, vender, né? Então, por exemplo, o Windows e o macOS são tipos de sistemas operacionais proprietários. Você consegue utilizá-lo, ele vai te dar diversas utilidades, ele vai fazer exatamente aquela função do sistema operacional que a gente comentou, porém você não consegue ter acesso ao núcleo dele, como ele funciona exatamente, é um segredo, está guardado a 7 chaves. Ele é o segredo, né, do valor dessas empresas, né, na verdade. E óbvio que por trás disso tem diversos profissionais muito capacitados que ganham, né, apropriadamente para desenvolver esses sistemas que são amplamente utilizados, que são amplamente vendidos. Mas também existem os sistemas operacionais livres, e eles têm a característica de que a gente consegue, né, ao contrário do proprietário, a gente consegue acessar esse código. O que desse código? Tudo. E como a gente consegue acessá-lo, a gente também pode usar, modificar e distribuí-lo. Então, uma característica importante desses sistemas operacionais livres ou de código aberto é que você tem diversos profissionais no mundo inteiro, ao longo de muitos anos, mexendo nesse código desse sistema operacional, tornando ele mais útil para diversas finalidades e distribuindo naquilo que a gente chama de distro. São as distribuições desse sistema. Ou seja, é você pegar o código original, colocar alguma finalidade, colocar algumas utilidades a mais ali, alguns recursos para melhorá-lo, e aí você pode distribuí-lo, pode inclusive vendê-lo. E o mais proeminente dessa categoria de sistema operacional é, sem dúvidas, o Linux. A gente vai ver que o Linux, na verdade, ele é uma parte desse sistema operacional, mas ele é o mais proeminente, o mais conhecido e o mais utilizado também dentro dessa categoria de sistema operacional. A gente também tem o FreeBSD, né? Na verdade, o BSD ele é um sistema proprietário, mas você tem uma versão dele livre. Então, por isso que ele também pode se caracterizar como um sistema operacional livre, né? Ou de código aberto. Então, como é esse sistema operacional Linux, né? Que a gente falou que é o mais proeminente, mais importante, que a gente vai aprender a partir desses vídeos a operá-lo, né, a
como interagir com a sua linha de comando e como escrever scripts para automatizar tarefas, para facilitar a nossa vida quando dá interação com máquinas que utilizam esse sistema operacional. Então, basicamente, a gente precisa primeiro definir que, na verdade, esse sistema operacional ele é formado por dois conjuntos básicos, o GNU, ou GNU, e o Linux, propriamente dito. O que é o GNU? O GNU, na verdade, ele foi um projeto e ele, na verdade, é uma resposta a um outro sistema operacional que existia, que era bastante utilizado, que era o chamado Unix, lá na década de 70. Tá? Esse foi um sistema operacional que fez uma revolução na época, muito utilizado, mas ele era um sistema proprietário. Então, isso acaba implicando certas barreiras para o desenvolvimento, porque, afinal de contas, você precisa comprá-lo para utilizá-lo e, além disso, você não tem acesso ao seu código-fonte, como a gente comentou. Então, o Stallman, que foi o criador, né, do projeto GNU, ele criou esse projeto com o nome GNU, que na verdade significa, é uma brincadeira aqui no nome, né? GNU significa GNU Not Unix, ou GNU, né, que não é um Unix, ou seja, um sistema operacional que não é um Unix. E GNU aqui vinha do mascote do projeto, né, que é aquele antílope, né, o GNU. Então, esse projeto ele tinha a intenção de desenvolver um sistema operacional parecido com o Unix, né, só que de código aberto, de código livre, para que todos pudessem acessar, todos pudessem contribuir, todos pudessem melhorá-lo. E foi isso que o projeto GNU fez. Ele desenvolveu diversos componentes que foram extremamente úteis, extremamente inovadores para a época, ali na década de 80, só que o kernel, né, que é aquele núcleo do sistema operacional do GNU, ele não era tão eficiente. Então, um cara chamado Linus Torvalds, ele desenvolveu um sistema, né, um kernel, um núcleo de sistema operacional chamado Linux, também inspirado no Unix, certo? Para que ele fosse ainda mais eficiente. E aí a gente chega nos sistemas operacionais modernos que nós utilizamos e denominamos de uma forma um pouco mais genérica, como no Linux, na junção dos dois projetos. É claro que de lá para cá, isso na década de 80, 90, de lá para cá, muitas distribuições foram sendo criadas, esse projeto foi crescendo, foi sendo desenvolvido, foi se modernizando e melhorando. Então hoje você tem distribuições e um sistema muito mais seguro, muito mais avançado, mas a estrutura básica dele utiliza os preceitos desses dois projetos, tanto do GNU, do GNU, quanto do Linux. Falando na possibilidade de você acessar o código-fonte, manipular e poder distribuir esse sistema operacional, se vocês entrarem nesse site aqui, o distrowatch.com, ele é um site que organiza e acompanha essas distribuições, e nesse site você consegue acompanhar essas releases, esses lançamentos desses pacotes, atualizações. Então é um site que, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o Linux, vale a pena entrar, navegar por aqui. Se a gente vier aqui em principais distribuições, aqui em cima, a gente vai ver as principais distros, as principais distribuições, as mais populares, né? Então você tem o Linux Mint, que é baseado no Ubuntu, que é uma outra distribuição um pouco mais antiga e bastante popular. Isso aqui é bastante comum, né? Você fazer uma distribuição em cima de outra distribuição, ou seja, adicionar camadas de utilidade, facilidade, segurança, facilidade de configurações, que é uma característica que muitas das vezes acaba sendo impeditivo para um público maior utilizar esse tipo de sistema operacional. Você tem algumas distribuições que são mais desenvolvidas para uma certa finalidade, para um certo público. Aqui está o Ubuntu, é uma das distribuições mais populares que existe, né? Apesar de ser relativamente recente. Mas enfim, a intenção não é falar sobre as distribuições do Linux, a intenção é falar sobre a linha de comando e o Bash Script, mas fica a sugestão, se quiserem entrar aqui no site e investigarem um pouco melhor, vai ser muito útil para vocês também. Então, basicamente, a gente viu que eu tenho um usuário que pode estar querendo obter algum tipo de utilidade com uma aplicação. Então ele tem uma aplicação dele de usuário. Obviamente que ele não tem só uma aplicação, ele tem diversas aplicações, e essas aplicações elas interagem com o sistema operacional que envolve a parte física do computador, que a gente chama de hardware. Essa é mais ou menos a intermediação que o sistema operacional faz. Se a gente der um
zoom aqui, vamos imaginar que eu tenho uma lupa, né? Imagina que isso aqui é uma lupa. E a gente vai ver no próximo slide aquele mesmo diagrama que a gente fez, um pouco melhor, né? Óbvio. Nesse diagrama aqui, a gente fez um zoom para representar aqui que eu tenho um ou mais usuários, obviamente, né? Uma máquina ela pode estar sendo utilizada por diversos usuários e você pode separá-la de forma lógica, né? Aqui como uma camada de software e uma camada de hardware. Os softwares, você vai ter os softwares de aplicação, que a gente chama, são aquelas orientadas às utilidades de usuários, e você vai ter o software de sistema, que são aqueles softwares orientados a utilidades do próprio sistema, da própria máquina. Então perceba que alguns softwares vão ser extremamente essenciais para esse computador, para esse sistema operacional, que são os softwares de sistema. O Shell, ele é um exemplo de um software de sistema, porque sem o Shell você não consegue ter um sistema operacional, porque você precisa ter essa camada de interação com o núcleo que a gente chama de kernel, de forma genérica a gente chama de kernel. Então, se a gente mais uma vez der um zoom nessa parte do sistema operacional, a gente vai ver que esse sistema operacional ele vai ter o Shell e ele vai ter um kernel. Então perceba, quando eu estou interagindo com o meu Shell, na verdade, eu estou pulando a camada de aplicação de usuário. Eu estou interagindo diretamente com o núcleo desse sistema através dessa camada que o rodeia, que se chama Shell. E aí, o que vai acontecer? Esse Shell, se você está no Linux, você vai ter um Bash. A gente viu essa definição anteriormente. É o Shell do Linux. Se você tiver no macOS, você vai utilizar o Z-Shell ou ZSH, né? E se você tiver no Windows, você vai utilizar o PowerShell. Então, são os tipos de shell para cada um dos sistemas operacionais. É claro que essa representação aqui, ela não é exatamente fiel à arquitetura desses sistemas operacionais, isso aqui é uma representação genérica para a gente entender essa interação entre aplicação, usuário, o núcleo do sistema operacional e o hardware e como a gente interage com tudo isso. No próximo vídeo a gente vai continuar vendo o Command Line e o Bash Script. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo tema e a gente se vê no próximo vídeo.